Pedido de muitas meninas. São meninas. Podia falar meninos, mas não foram meninos ainda. Porque eu acho que as meninas sofrem mais isso do que os meninos. Eu queria que algum menino me contasse que ele foi barrado pelos pais de dormir na casa da namorada. Mas, por enquanto, eu só ouvi o contrário. É o seguinte. Barrados pelos pais dele, né? Não pelos pais dela. Pergunta da vez, que não dá pra mais esperar mais. É o seguinte. Como foi o meu processo de um alemão vir pra minha casa e dormir no meu quarto, né? Ou eu mudar do país e ir morar com um alemão, sem casar, né? Porque foi assim. E por quê? Porque eu exigi minha emancipação. Emancipação nada, porque eu já tinha 24 anos. Mas os pais acham que a gente ainda é bebê, né? Ou eu te peguei, você vomitou no meu colo, fez cocô, troquei a fralda, aí de repente o quê? O namorado vai dormir no seu quarto. Né? Mas olha, pensando no passado, as mães, os pais casavam com 18, 19 anos, 20. Por quê? Não aguentava mais, né? E na nossa idade, a gente já tinha nascido. Nossa, eu teria uma filha de 2 anos agora. Que loucura, né? Loucura! Gente do céu! Essa filha não é minha, não. Mas não é de... Volta. Espera 10 anos, né? Por quê? Antigamente não era assim. Os conceitos eram outros, né? Então a gente tem que tentar entender também os pais, né? É outra geração. E eles também foram obrigados a isso. Mas eles também deviam querer, né? Porque também não tinha outra alternativa. Ou casava ou não bimbava, né? Ou não fazia nada, não beijava, não ia pra casa do outro. 10 horas da noite já tinha que ir embora. Então era assim, gente. Agora não é assim tão mais, né? Tem algumas famílias que ainda são, claro. Não quero generalizar, que também antigamente sempre era assim. Já tinham famílias que não faziam mais assim. Então tudo depende do conceito, assim, da família e tal. Mas é uma coisa que não é tão imposta mais, assim. Pelo menos da minha família, o que aconteceu. Contando o caso, né? O caos. Eu tive um ex-namorado alemão antes do Thomas. Eu tinha 23 anos, eu acho. Não, 22. Namoradinho, assim, não sabia se ele ia visitar, se não ia. Aí ele foi. A gente não era assim, aquela paixão, nem muito assim, não. Mas foi me visitar. Imagina, o cara sai da Alemanha pra te visitar porque tá com saudade e sua mãe fala, dorme no quarto do seu irmão. É o seguinte... Se não dormir no meu quarto, rola motel. Tô brincando, não falei assim, não. Eu falei, olha, ele saiu lá da Alemanha e você vai botar pra ele dormir no quarto do meu irmão? Sendo que você casou com 19 anos, mãe. Tá louca? Não, deixa eu viver. Aí ela deixou, abriu exceção, assim, deixou até... Aí começou a abrir o espaço pro meu irmão também, levar a namorada dele. E aí foi a revolução lá de casa. Né? Mas o assunto mesmo é porque minha irmã era pequena. Minha irmã é 10 anos mais nova. E ela não queria que minha irmã visse isso. Mas, na verdade, o negócio é dormir junto, assim, de abraçar, de ficar assim. Porque na casa da mãe não rola clima, sabe? Você pode até tentar, assim, mas não é assim, né? Não rola, assim, o clima. Thomas ficou maravilhado quando viu um motel. Olha, que isso? No Brasil tem isso? É um lugar que você vai, fica algumas horas cheio de espelho, não sei o que, você paga, e depois de táxi, né? Mas é isso, gente, assim, não é fácil, porque muita gente ainda mora com os pais, e o conceito que os pais receberam na época era outra, então eles pensam também diferente porque eles receberam esse tratamento de outra geração e porque eles também te viram pequenininho e é difícil aceitar, né? Eu acho que ainda rola muito esse negócio da mulher, né? De o homem, tanto faz. Mas assim, casa da família não é assim também
tão estimulante, gente. Não adianta ficar insistindo também, não deixou, pega um táxi, né? Porque a realidade é que algumas pessoas vão compreender, outras não. A minha mãe compreendeu, porque simplesmente a gente sentia saudade, né? Assim, na época do meu namorado não era assim, nem muito que a gente não sabia se a gente realmente queria ficar junto, mas a gente tava com um pouco de saudade do outro e tal, beleza. Terminamos, fiquei mais 2 anos solteira e depois da próxima vez que eu fui pra Alemanha, eu conheci o Thomas. Thomas, 3 meses depois, já tava indo atrás de mim no Brasil. E Thomas foi aquela paixão avassaladora, né? A gente não fica desgrudado de jeito nenhum um do outro. E aí quando ele chega, Thomas chegou em casa. E quando eu chego em casa, ele, chegou, linda. E a gente é bem assim, que lindo, que lindo! Você vai cagar? Que lindo, cagando! É meio assim. Também, mas quem mandou ser 2 cancerianos exagerados, né? Mas a gente sempre quis ficar muito junto. Então, com o Thomas teve uma certa vantagem, que ele foi o segundo namorado alemão, então as coisas já estavam mais, assim... o pessoal já estava mais ciente de que um namoro com o alemão podia acontecer. Alguns ainda estavam na esperança que eu arrumasse um brasileiro e nunca mais voltasse para a Alemanha, tipo o meu avô. E no final tiveram que aceitar, porque é assim, você vai para a Alemanha e o principal conselho de todos os familiares é: não arranje um namorado alemão. Volte, não fique lá. Vou te proibir de voltar para a Alemanha ou voltar para qualquer país que você foi. Porque o pessoal fica preocupado mesmo. E esse é outro assunto porque pai e mãe têm instinto. Não é só a mãe não, pai também. Ele olha pra pessoa e fala, esse daí não presta. Esse daí até que vamos ver, né? E com o Thomas foi um tipo, vamos ver. Tinha uns outros aí que eu ficava que era assim, que eu namorei, namoro assim, não de dormir em casa, mas namoro de adolescente, de 15 anos, da época da escola. Pessoal, isso aí não presta não, porque mãe e pai já sabem, assim, mais ou menos, né? E a gente também sente, tava namorando, mas, sabe, que você não tinha expectativa nenhuma, que você tinha 10 anos já longe daquela pessoa. Então, por que você tá namorando, né? Se você nem se imagina com ela daqui, sei lá, em 2 horas você já não quer ela mais do seu lado, né? Só quer, assim, um jantar, A2 e acabou, vai embora, tchau, né? Você não aguenta conversar com a pessoa, não consegue trocar ideia, então por que namora, né? Então, teve um certo auge, assim, na minha vida que eu falei, eu só vou namorar quando eu realmente quiser casar com aquela pessoa. Que eu quiser ficar com aquela pessoa, que eu quiser dividir uma casa com aquela pessoa. E daí foi o Thomas. E a gente dividiu a casa. Nessa época, com o Thomas eu já tinha... Quando eu conheci eu tinha 24, quando a gente começou a namorar mesmo eu tinha 25. Demorou uns 2 meses, assim, pra gente começar a realmente namorar. E então eu já tava mais velha também, e quando eu vim pra Alemanha, eu tinha de novo pra gente morar junto. Eu tinha 25 mesmo. Foi 7 meses depois, 8 meses depois, quando eu consegui o estágio aqui, e ele conseguiu uma vaga na universidade pra dar aula aqui. E eu perguntei pra ele, você quer que a gente more junto ou eu vou procurar uma república? E ele tava certo que a gente queria morar junto. Então, uma coisa é essa. Quando o homem quer, ele tá certo. Ele tá certo disso. Se falar, não sei, é porque tá em dúvida. Thomas nunca teve dúvida. E uma coisa que os pais captam, assim, antes da gente. Porque quando a gente tá apaixonado, a gente não vê se o cara tá em dúvida, se não tá. A gente quer e a gente vai lá, né? Aí depois se fode, né? Então, tem muito relacionamento que acaba, que não dá certo, né? Então, se você tem que procurar entender, os pais também procurar entender, conversar, né? Pra, assim, você também... Não jogar muita expectativa numa coisa que talvez não vai vingar, né?
Ou também já mostrar que você já tem a sua independência, assim, no sentido de que... Porque normalmente os pais falam, vai dormir com o namorado só quando já tiver sua casa, pagar suas coisas, porque aqui quem paga a conta sou eu, e não vai dormir com o namorado. Né? O que acontece? Essa casa é minha e eu que decido. E acontece que você, no mero desemprego, na mera vida de estudante, não tem dinheiro. Ou você vai arrumar uma república, que nem eu fiz. Porque com 18 anos eu tava assim, eu vou arrumar uma república, porque eu quero ter minhas coisas, minha independência, meu jeito de fazer as coisas, meu jeito de tudo, sabe? Eu sempre fui, eu quero fazer as coisas mais da minha cara, de ter meu horário. Eu sempre fui uma pessoa que eu leio à noite, eu estudo à noite, eu tinha um ritmo meio muito diferente da minha casa e das pessoas que moravam na minha casa. E foi bom morar em repúblicas, eu acabei morando em várias, porque não quer dizer que quando você chega numa república que você vai se adaptar, ou que as pessoas que moram lá vão se adaptar a você. E tem fases também, tem fases que todo mundo se dá bem, tem fase que não dá mais, vou sair, procurar outro. E eu já morei em muitos lugares, eu já morei em, mais de 10 casas e apartamentos diferentes na minha vida. Voltando ao assunto, então, não ignore os instintos dos seus pais, tente compreendê-los, mas pais também tentem compreender que os filhos já cresceram e que pode ser que na idade deles vocês já eram casados há tempo e já tinham até filho, e a sua filha lá apodrecendo lá no desemprego, né? Lá na frustração, se achando um lixo, né? Mas então, aí ela começa a se apaixonar por alemão. E aí você tá com medo, assim, ela vai, não vai, porque os pais ficam na dúvida também. Então, tenta entender o feeling da situação. Você acha que aquela pessoa presta, né? O filho, vale a pena ir pra Alemanha? E morar junto é uma prova, gente. Morar junto, quando você mora junto, você vê se você quer casar, se você não quer casar com essa pessoa. Porque casar pra depois separar, né? Não é legal. Ainda mais separando de alguém que tá longe, que você largou sua vida lá, que você tá tentando reconstruir em outro país. Tanto o cara vindo pro Brasil, a mulher vindo pro Brasil, quando o homem ou a mulher indo pra Alemanha, independente, ou pra outro país. Tá? Pros dois é ruim. Pros dois é assim, uma coisa de recomeçar um pouco, readaptar, aprender a outra língua, aprender a cultura, o jeito. Então, e às vezes você fica estressado e acaba brigando. Então, é bom que aconteça tudo isso antes do casamento, né? E eu e o Thomas, a gente morando junto uns 2 meses, a gente já tava certo que era isso, que tava muito bem. 3 meses, passou 4, 5, 6. A gente morou 1 ano e meio juntos antes de casar e tava tudo bem. E a gente poderia ficar morando uns 10 anos sem casar, morando junto, que a gente ainda ia gostar. E por isso que a gente ia valorizar o outro e que a nossa harmonia dá certo morando junto, sabe? E uma coisa, a gente morou junto, na época que eu fiquei desempregada, ele pagou as contas da casa. Quando eu tava fazendo estágio, a gente dividia. De acordo com o percentual que cada um ganhava. E daí agora eu tô com emprego, e se um dia ele vier também a não ter o emprego mais, eu banco as coisas da casa também. Então, uma coisa que você não vai ter, assim, a obrigação de pagar uma coisa só pra você. Então, nosso aluguel é 500 euros. Na época eu pagava, acho que 225 e o Thomas o restante. Depois teve a época do desemprego que eu não paguei nada. E agora eu vou voltar a pagar e eu vou pagar mais. Mais que ele, porque eu tô ganhando um pouco mais que ele. Então a gente divide assim na porcentagem porque a gente ganha mais ou menos o mesmo. E é justo, a gente não divide pelo sexo, pelo gênero, né? Eu não tenho que fazer isso porque eu sou mulher, ele não tem que fazer isso porque ele é homem. Eu já furei a parede aqui várias vezes, né? Olha aqui os furos na parede, o Thomas cozinha, o Thomas lava a privada, né? Ele é o mestre da privada dele, depois que ele lava fica brilhando. Eu coloquei isso aqui, ó, essa parede de concreto. Não sei se eu vou achar uma foto, eu coloco. Quase derruba a parede, de tão alto e de tanto tremia aquela furadeira de concreto, né? Mas eu furei.
Então, a gente não divide muito, assim, as coisas por gênero. Eu acho isso uma coisa muito legal na Alemanha. É claro que não são todos os homens que são assim, mas o Thomas é assim, muitos homens que eu conheço são assim. Então, essa emancipação feminina aqui é bem legal, eu gosto disso. O que mais que eu posso falar? Aqui na Alemanha, cedo, assim, eles já saem da casa dos pais com, sei lá, 17, 18, 19 anos. Eles já vão morar em república, então eles já têm a vida deles. E na república cada um tem sua chave. Algumas repúblicas que eu morei era assim. Em outras não, você deixava a porta aberta mesmo, só trancava a porta de saída e de entrada do apartamento. Mas tinha algumas que você podia trancar seu próprio quarto. E o pessoal não entra muito na sua vida, que mora com você. Então, se você quiser levar alguém lá, tá, seu ficante, tá? Você leva. Então, assim, é bem assim, você decide o que você faz, o que você come, o que você limpa. E a gente, nas repúblicas, aqui na Alemanha, a gente normalmente tinha uma listinha, assim, do que cada um tinha que limpar. Então, ó, você vai limpar a cozinha e não sei o que hoje. Aí, na semana seguinte, é isso. Então, já tem essa coisa de... Com 18 anos, o pessoal já sabe cuidar de uma casa. E no Brasil fica meio assim, né? Embaixo da asa dos pais e tal. Aqui eles já... aqui não é feio você... arrumar um trabalho que não pague bem, mas só pra você pagar suas contas, assim, de... Sei lá, se você quiser comprar uma roupinha, assim, então muita gente faz mini job. Então fica arrumando roupa no departamento de loja, é garçonete, é garçom, enquanto é estudante da universidade. Vai trabalhar no McDonald's, vai fazer não sei o quê, porque vai arrumando o seu próprio dinheirinho, assim. Os pais podem ajudar, mas eles já... É assim, é uma emancipação, assim, e... tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino. Então, eles já pagam as contas, eles convidam quem eles quiserem pro apartamento. Claro, tem que conversar com o pessoal que também mora lá, né? Vamos fazer uma festa, vão no meu quarto. É o seu quarto, mas vai fazer barulho nos quartos, né? Do lado, então tem que conversar. E aí você aprende como lidar com as outras pessoas. E não é fácil morar com outras pessoas, de jeito nenhum. E... é por isso que você tem que pensar que a mãe tem que pensar, olha, a minha filha ou meu filho já tá com tal idade, eles conseguem se decidir. Eu sei que na minha geração não era assim, mas hoje em dia as pessoas não são vistas de maneira, né, ruim, de maneira taxativa, que nem era antigamente, quando não voltava para casa depois das 10, por exemplo. É muita coisa que mudou, desde... Em 10 anos já mudou muita coisa. Imagina na época da sua mãe e da sua avó, já mudou muito, né? E os filhos também têm que ficar atentos que pai e mãe têm instinto. Sabe quando o pessoal tá entrando na furada, né? Arranjou aquele cara e aquele cara só vai te usar. Aquela menina não tá nem aí pra você, tá? É só um tempinho ali... E depois o pé na bunda. E você, que mudou de país, que mudou de cultura, que fez tudo pra aquela pessoa, vai ficar frustrada, vai chorar no travesseiro e vai voltar pra casa da mãe e vai falar: você tava certa, né? Então tem esses dois pontos a analisar, tanto o da filha quanto o da mãe, sendo a filha olhando um pouco o lado dos pais, né? Da mãe e do pai, e os pais também olhando o lado da filha. A menina não vai casar com o cara que ela acabou de conhecer, né? Só porque ela quer ficar juntinha dele, né? Quer se conhecer, quer morar junto, quer ver como é que é, né? Você tem que ver o caráter da pessoa. E muita gente casa e o caráter muda. A pessoa era carinhosa, era não sei o quê, tinha sonhos, tinha não sei o quê. Aí teve que casar às pressas, 3 meses, não conheceu direito a pessoa, ó. Vem outra pessoa, a máscara caiu. Então é importante também morar junto, né? Porque você vê, uma hora você vai descobrir como a pessoa reage, como a pessoa... Qual a atitude da pessoa, né? Se a pessoa tem um bom caráter, um caráter que você, né, vai admirar, vai querer conviver com uma pessoa desse perfil, com essa personalidade, ou não. Que mais que eu posso falar? Eu não posso convencer sua mãe ou seu pai a deixar seu namorado alemão ou namorada alemã dormir na sua casa. Eu só tô mostrando como foi a minha situação, né? E eu também não vou falar que seu namorado, que legal, vai com o alemão. Não vai. Não vai, assim,
Escuta sua mãe e seu pai também, né? Porque eles sabem o que eles estão falando. Quando eles sentem, assim, eles veem. Porque quem tá num relacionamento não vê direito. Quem tá fora vê, ó, esse relacionamento não vinga, não presta. Pode ficar com raiva e tal, mas eu acho que 90% das vezes a pessoa que tá do lado de fora que falou isso vai estar certa. Porque a pessoa apaixonada não vê as coisas, né? E tem muita, mas é muita mulher aqui, é muita... A maioria mulher, tá? Que veio aqui, largou as coisas, não conseguiu voltar pra profissão, e depois engravidou, e depois que casou o marido mudou, começou não sei o quê, a não valorizar mais ela, né? E aí a mulher quer o quê? Pegar o filho e voltar pra Alemanha, pro Brasil. Pode? Não, porque o pai entra com a ação na justiça que o filho é alemão, nasceu ali, a mãe não pode levar pro Brasil, que isso é sequestro. E é casos disso, e a pessoa acaba morando aqui, trabalhando aqui, se adaptando aqui, outros nunca se adaptam, vivem xingando a Alemanha, não sabem nem falar o alemão direito. Porque tem muitos que abandonam mesmo, falam, não gostei, infelizmente eu vou ter que deixar o filho com você e eu vou voltar para o Brasil, porque não tem jeito. Se eu ficar aqui eu morro, né? Porque você tem que ter aquela experiência, experimentar antes. E, bom, o meu desejo para quem vem aqui é que sempre tenha, assim, um plano B se der errado no relacionamento, né? Se não conseguir aquilo, se não for assim direito como você planejou, que os dois conversem e lembre sempre que você tem uma família no Brasil. Não precisa se submeter a nada que não queira, né? Claro, com a vida se aprende, ainda mais quem viveu sempre com a mãe e com o pai, numa cultura tipicamente brasileira. Vai vir aqui para a Alemanha, que a cultura do cara ou da menina é totalmente diferente, e ainda vai morar ou vai ter um relacionamento com alguém que desde os 16 anos não mora com os pais, que é totalmente diferente, outra coisa também. Então tem aqueles conflitinhos mesmo, né? Agora, se é toda hora, então o relacionamento não tá bom, gente, né? Aí você fala, eu mereci alguém melhor. Você merece a pessoa com quem você está. Se você acha que não tá bom, termina. Os dois terminam, conversa, por quê? Né? Vai ficar levando um relacionamento ruim? Tá merecendo, né? Porque não terminou até agora. Mas aí tem o outro lado, né? Mas tem dinheiro pra depois viver sozinha? E como é que faz se tiver filho? Então acaba que você fica muita gente presa a um relacionamento que não vai pra frente, presa a uma situação financeira que, né? Sem situação, sem dinheiro nenhum, né? Sem ter um orçamento, umas finanças guardadas, né? Alguma coisa. E muita gente também não tem mais contato com a família, então não tem nem como pedir, assim, uma ajuda ou querer voltar. E tem muita família também que não vai querer mandar dinheiro. Imagina, mandar real, trocar real pra euro, gente. Não dá, né? Então aí vai ter que arrumar um emprego aqui, vai ficar mais fixo aqui. Então é coisa assim que um pensamento vou ficar com meu namorado. Beleza, eu gosto dele. Vou ficar com meu namorado. A outra coisa é morar com ele, ver como é que você vai fazer planejar sua vida, como é que vai fazer se você perder o emprego, ou se não arranjar emprego, e tem que aprender alemão, outra língua, outra cultura, a família dele, a família dela, e se, né, não bater, e você não quer também deixar sua família, deixar suas coisas, então você tem que pensar antes, assim, se equilibrar, né, psicologicamente, pra aceitar uma outra realidade, uma outra coisa, se realmente quiser investir num relacionamento intercultural, né, em que um veio de outro país e o outro tá em outro país, e que, enfim, eles vão ter que se encontrar ou num terceiro país, ou um vai pro país do outro, né, e tenta uma nova vida, uma nova coisa. Ou, eu e o Thomas, a gente é bem flexível. Já falei com ele, daqui uns anos, se quiser voltar pro Brasil, a gente conversa e vão morar lá também, ou vão morar, sei lá, na Inglaterra, ou vão morar na Suíça, que a gente é meio mochileiro, né? Então, foi desde o começo do relacionamento, a gente plantou que não tem país fixo, não tem língua fixa, né?
Assim, você tem que aprender português, eu tenho que aprender alemão. Sim, porque não tem uma língua que vai reinar, não. Você tem a sua, eu tenho a minha, e nós dois temos que aprender a língua do outro. E não tem um país que vai reinar também, não. A não ser que que os dois queiram, né? Um país que reine absoluto, né? A monarquia absolutista do país escolhido pelo casal que vai viver e morrer naquele país. E a gente não, a gente é bem flexível, a gente... Daqui a uns anos talvez eu procure emprego na Inglaterra, ou na Suíça, ou no Canadá. E daí ele, como trabalha em universidade e quer viver, né, com pesquisas e tal, ele também pode procurar emprego na mesma cidade onde eu tiver um emprego, né, na universidade, ou ele arruma um da universidade primeiro e depois eu arrumo um emprego. Então a gente é bem flexível nesse sentido. E é bom que os dois sejam assim, né, porque um é flexível, o outro não é, aí fica assim, né, você me forçou a viver e morrer nesse país que eu odeio. Aí o relacionamento, né, fica damaged. Como é que eu falo? Fica quebrado, né? Fica assim, vaso quebrado que não conserta. É isso, gente. Acho que eu já falei demais. 26 minutos falando sobre... O primeiro assunto foi: minha mãe não quer me deixar meu namorado dormir no meu quarto. Terminamos com: e depois que casar, qual país vai morar, né? Ai, gente. E olha o que eu fiquei dizendo. Nada que eu falo assim, as palavras vêm na minha cabeça e eu vou falando. Então, vamos terminar o vídeo logo. Espero que tenha gostado, que a sua mãe tenha as ideias mais esclarecidas agora sobre a situação, né? E que você também esteja mais esclarecido e pense no futuro e dê um valor para a opinião também do seu pai e da sua mãe. Às vezes eles podem dar uma opinião que, assim, é meio, né, assim, não combina mais com a sua vida moderna e tal, mas são seus pais. Mas eles também têm que entender que também não é aquela época, né? A gente já não tá mais nos anos 70, nos anos 80, nem anos 90. É isso. Atenção que nem todos os homens, né, são assim como eu mostro no vídeo, como o Thomas é comigo. Não se iluda demais, né? Não queira comparar o seu relacionamento com o meu, ou querer criar uma fantasia na cabeça. E nunca né, perca a sua motivação, perca a sua autoestima por causa de um relacionamento que não deu certo. Não deu certo, não deu, bola pra frente, ó. Já tive vários relacionamentos que não deram certo, que tava, uma bostinha, beleza, né? A bosta magnífica de relacionamento merda, que não dá certo de jeito nenhum, que você tá insistindo na bobagem de continuar com aquela pessoa. Então, não deu. E se deu certo, parabéns, arranjou o amor da sua vida, vá em frente, siga, sempre converse, porque tem muita diferença cultural, tá, gente? Não fique esperando né, o semancol bater, porque não vai bater, porque não vai. Porque um nasceu, foi criado em uma cultura, o outro em outra. Vocês nem vão saber que um e o outro estão chateados um com o outro por causa daquilo e disso e não sei o quê. Tem que conversar. É isso. Um beijo. Tchau.